Nesta manhã de segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, nós estamos na residência de uma querida professora natural de Visconde de Imbé, Trajano de Moraes, Dona Maria Luísa Campos Ponce. Ela lecionou durante muitos anos aqui no Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena, que na ocasião era o grupo escolar. E a Dona Maria Luísa está recebendo uma prima, Dona Eci Campos. Quem é Eci Campos? Onde nasceu? Quando nasceu? A senhora pode abrir o coração e falar para todos nós quem é Eci Campos. Bom dia, meus amigos. Eci Campos, né? Esse nome foi me dado pela minha mãe quando eu nasci, tá? Eu estou aqui porque eu tenho um amor muito grande pela cidade, por Santa Maria Madalena, porque aqui nasceram meus pais, meu pai, minha mãe e tudo mais. Então, eu sou professora, no momento aposentada, pois estou com 84 anos, mas nasci no Rio de Janeiro e trabalhei no Rio de Janeiro o tempo todo, com turma, sem turma. Fui professora, fui professora, fui técnica de ensino, e sempre tive muito amor pelo magistério, pelas nossas crianças. No Rio eu trabalhei muito em comunidades, tá? Mas eu estou aqui em Santa Maria Madalena, na casa da minha querida prima, porque eu vim aqui procurar as minhas raízes. Eu tenho raízes aqui dos dois lados, né? Eu tenho os Campos, que é do lado de Maria Luísa, e eu tenho os Inácios da Silva, que era do lado do meu avô. Meu avô era dessa terra, minha mãe dessa terra. Meu avô era Antônio Inácio da Silva, minha mãe Maria do Carmo Silva. Minha mãe era professora também. Eu acho que se não era a primeira, era das primeiras professoras que se formaram aqui. Ela diz que era a primeira, ela faleceu, é claro. Ela estudou no Liceu de Campos. E na época ela ficou para estudar na casa de Virgílio de Paula, que era primo dela também. Então, lá ela se formou no liceu, voltou para Santa Maria Madalena. E ela sempre me falava muito da sua terra com muito amor. Então, eu já estive aqui há muitos anos atrás, mas voltei procurando as minhas raízes, né? Nesse lugar maravilhoso, lindo que é Santa Maria Madalena. Dona Eci, as suas raízes por parte de mãe, Santo Antônio de Imbé, terceiro distrito de Santa Maria Madalena. Certo. E a senhora, agora recentemente, foi sábado agora, antes de ontem. Sim. A senhora foi lá Fui. No Imbé. No Imbé. E a senhora me falou também que já tinha ido a Santo Antônio de Imbé há muito tempo. Há muitos anos, há mais de 50 anos atrás. E quando só foi ao Imbé, a sua mãe foi junto? Há 50 anos atrás foi. Que maravilha. Eu imagino a emoção da pessoa voltar à sua origem, né? A sua mãe nascida em São Antônio de Imbé e ter podido voltar para apresentar aquele cantinho tão querido aqui de Madalena à senhora, né? Exatamente. Eu fiquei muito emocionada, feliz de ter encontrado o lugar, feliz de ter encontrado a Célia Gemelu, que é descendente daquela época, né? Nós somos os descendentes, né? Gostei, feliz de ver. Aliás, feliz de estar em Madalena sempre. Repita para mim, o nome da sua mãe? Maria do Carmo Silva. Ela formou-se no Liceu de Campos. Liceu de Campos. E logo depois ela veio lecionar em Santa Maria Madalena. Sim, primeiro na fazenda dos Genelus, onde tinha uma escola rural. Ela, durante anos, lecionou na fazenda. É um lugar conhecido, Cruzeiro. Cruzeiro, exatamente, Cruzeiro. É isso aí. Atualmente a propriedade lá pertence a Parício Genelu de Salgado. Exatamente. Neto do falecido José Teixeira Genelu, que foi o primeiro prefeito aqui do município de Santa Maria Madalena. E depois lá do Cruzeiro, a sua mãe veio lecionar no grupo escolar. Ela lecionou no grupo escolar, sim. Segundo ela até dirigiu o grupo escolar. Foi diretora, eu tenho certeza disso.
o nome Maria do Carmo como diretora do Barão, eu já vi. Ela dizia que foi diretora, porque o que eu sei foi contado por ela, claro. Então, ela disse que foi diretora no grupo escolar. A sua mãe, mais ligada aqui ao município de Madalena, como falou, Santo Antônio do Imbé, terceiro distrito do município. Mas a família do seu pai, a família Campos, é mais ligada a Visconde de Imbé, que vai fazer parte de Trajano de Moraes. Certo. Tudo leva a crer que, na ocasião do nascimento do seu pai, Trajano pertencesse a Madalena. Provavelmente, né? Provavelmente. Por isso que a senhora faz essa referência que seus pais são madalenenses. Porque ele lá, quando nasceu, Trajano pertencia a Madalena. Certamente é isso. Mas as suas raízes, por parte de pai, estão mais ligadas a Visconde de Imbé. Como também a nossa querida professora Maria Luísa Campos Ponce, a sua prima, que é uma figura queridíssima aqui em Madalena e que é um dos tesouros que Trajano de Moraes ofereceu a Madalena. E a senhora veio ao Imbé há mais de 50 anos. Mas a cidade de Madalena, a senhora também estava há tanto tempo sem visitar? Sim, sim. Nessa época que eu fiz uma visita, mais de 50 anos atrás. Voltei agora, porque muito tempo sem visitar, eu não tenho dificuldade para sair de casa, para viajar, entendeu? Porque eu tenho, pela família, deixo um filho especial, então é difícil viajar. Mas agora, graças a Deus, eu decidi, e com a ajuda das minhas primas, eu estou aqui. E agora, a senhora descobriu esse recanto maravilhoso aqui. Maravilhoso. Eu tenho certeza que suas visitas a Madalena serão mais frequentes. Eu também acredito. Porque eu sei, é muito lindo. Madalena é muito linda. A natureza é pródiga. Em todo lugar que a gente vai é o verde, as árvores, é o ar. Né? Muito bom mesmo. A senhora foi casada com quem? Olha, eu fui casada, meu marido era de Mimoso do Sul, né? Clínger Fernandes de Souza, lá de Mimoso do Sul. Fui casada há muitos anos com ele. Tá? Então a senhora aprendeu a gostar do pãozinho de queijo. Claro. E aprendeu a falar uai? Ainda não. Porque o bom mineiro fala uai. Ainda não. E a senhora que eu convivi tanto tempo com o mineiro. De queijo. Aprendi a gostar do angu, coisa gostosa, canjiquinha, todas essas comidas deliciosas. Verdade. E me fala um pouco, a senhora formada em que escola? Instituto de Educação, Rio de Janeiro, Rua Marise Barros. A senhora formou-se em que ano? 1961. Por que eu sei, gente? Vou mostrar vocês. Eu fiquei em dúvida do 1 e do 2. Eu vou mostrar vocês, como eu estou sabendo um pouquinho aqui dessa formatura de Dona Essi. Olha bem, segura para mim essa foto aqui. Eu vou dar um close nela e vou explicar que foto é essa. Presta atenção, gente. Essa foto aqui retrata a Dona Essi da sua formatura como professora primária em 1961. Ela aqui está ladeada pelos seus pais. E aqui no verso da foto consta: Essi Campos, a nossa entrevistada, na época de sua formatura como professora primária. Letra da mamãe. 1961. E aqui, Dona Essi dizendo que essa caligrafia aqui, da mãe dela. Minha mãe. Olha que beleza. Nascida em que dia e que ano? 25 de dezembro. Dia do Natal. Dia do Natal. 25 de dezembro de 1940. Então, se Deus quiser, 25 de dezembro deste ano, você está com 85 anos. Exatamente. Que maravilha, Dona Essi. Que Deus continue abençoando-a, protegendo-a,
porque é muito bom a gente poder estar conversando com pessoas que chegam a uma idade avançada, mas tendo essa capacidade, esse vigor mental e intelectual que a senhora tem. Dona Essi, e a senhora lecionou durante quanto tempo? 40 anos. 40 anos? É porque eu tinha 2 matrículas, então eu acabei, quando eu me aposentei numa matrícula, continuei na outra. Então, no total, foram 40 anos. Amém. Sempre em sala de aula ou também atividade extra-classe? Atividade, um período em sala de aula e os demais períodos fora de sala, como supervisora, tá? Como técnica de ensino. E depois eu fiz faculdade. Em 1961 foi minha formatura, ensino primário. E depois eu fiz faculdade de pedagogia. Então, eu lecionei durante alguns anos com turma e depois fora de turma. Como diretora adjunta, que eu trabalhei, como supervisora escolar e como técnica de ensino. Mas 40 anos, efetivo serviço em uma comunidade escolar. Realmente só tem história para contar. Tem. E me fale uma outra situação aqui. Irmãs ou irmãos? Eu só tinha um irmão que já faleceu. Meu irmão faleceu já há alguns anos. Qual era o nome dele? Nilson Campos. Nilson Campos. E filhos? A senhora? Filhos, eu tenho quatro filhos biológicos e um filho neto que eu, desde que nasceu, eu criei. Então, um total de 5 filhos. Primeiro o nome de cada um. O mais velho, Alexandre Campos de Souza. Depois veio Ariadne Campos de Souza. Depois veio André Luiz Campos de Souza. Angélica Campos de Souza. E o filho neto, que é Alexandre também Campos de Souza Filho. Maravilha pura. Alexandre é memória. E a senhora, como professora, como que a senhora vê hoje a educação? Com certa tristeza, desculpe eu dizer, porque eu acho que hoje não tem o mesmo nível. A criança entra, começa a aprender a ler, às vezes tem certa dificuldade, mas tem que passar aquela criança de hoje. O sistema não permite que aquela criança repita. Então, chega uma criança, eu tive um bisneto, que ele chegou ao 3º ano com 9 anos sem saber ler, e só passava de ano. Eu tive que pegar o garoto e ensinar a ler em casa. Não é culpa, não é dizer que os professores não ensinam bem, não é isso, é o sistema. E qual é a nota que a senhora dá para esse visual que essa casa da sua prima oferece aos que vêm aqui? Olha, eu dou nota 1000. Ó, viu? 1000. E a dona Rose, que nota a senhora dá aí, não só pela recepção, pela casa, mas pela vista panorâmica que essa casa te oferece aos que vêm aqui? Olha, eu vou dar 1000, mas com certeza acima de tudo, né? Porque eu acho que isso é Deus. É Deus, com certeza. Sabe? Sem dúvida nenhuma. Porque eu sou uma privilegiada de poder participar dessa natureza. Sem dúvida Sabe? nenhuma. E tenho que agradecer. Prazer também falar com a senhora. Obrigada. Apesar da casa não ser minha, mas volte sempre. Com E certeza. Dona Maria Luísa recebe bem a Muito todos que bem. aqui vêm. Ah, sim, sem dúvida. Sim. Ó, um beijo, um abraço, prazer em conhecê-las, rogando a Deus saúde, prosperidade, que voltem sempre. Tenho certeza que ainda vou voltar. Vou voltar nesse paraíso, nesse lugar lindo e nesta casa maravilhosa. Minha prima recebe com todo o amor, com todo o carinho, com toda a atenção. Não só minha prima, mas quando a gente sai, as pessoas que conversam conosco são sempre atenciosas, amorosas. Então é um prazer estar aqui em Santa Maria Madalena.